Bom dia a todos. Dando início à nossa apresentação na terceira jornada Unicap Extensão e Comunidade, com o tema Extensão e Inovação Social, Educação, Cidadania e Transformação. Meu nome é Eveline e, junto com o Lucas Rafael, eu vou apresentar a ação de extensão universitária intitulada com Atendimento Cardiovascular à População em Situação de Rua, Intervenção Acadêmica em Saúde na Casa do Pão, realizada pela Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular da Unicap, orientada pelo professor Dr. Pedro Salerno. Primeiramente, as diretrizes do Sistema Único de Saúde preconizam a integralidade, a universalidade, a autonomia e a igualdade. Tendo isso em vista, as populações menos privilegiadas são conhecidas na literatura por serem mais propícias a virem a óbito por doenças cardiovasculares. E a população de rua é a mais socioeconomicamente vulnerável, e essa no Brasil representa cerca de 281 mil pessoas, segundo o IPED 2022. Vale salientar que esse quantitativo é bem subnotificado devido à dificuldade de identificação e peregrinação dessas pessoas na cidade. E essas pessoas enfrentam uma grande desigualdade no acesso aos serviços de saúde pela falta de documento, o próprio receio de serem presos e identificados por inimigos, por exemplo. Daí vem a importância de iniciativas acadêmicas e voluntárias para abarcar essa população. Em Recife, em 2023, foi feito o Censo Pop Rua, onde foram identificadas 1.806 pessoas em situação de rua, notificando novamente a questão da dificuldade de contabilização dessas pessoas. E 60% delas nunca estiveram em outra situação, senão em situação de rua. E 40% dessas pessoas dão prioridade à saúde, apesar de tudo. Essas pessoas enfrentam um contexto de violência muito grande e de vulnerabilidade social. Essas pessoas não têm moradia fixa, o que dificulta o vínculo com a OBS devido à territorialidade efêmera que essas pessoas têm, e o que gera também preconceito dentro dos serviços de saúde, porque essas pessoas não conseguem aderir aos tratamentos adequadamente, e elas têm necessidades, por exemplo, de fazer um tratamento em unidade X, depois ir para Y, por questões de territorialidade e inimizade e violência. O que leva a gente a precisar de uma atenção no processo de saúde e doenças dessas pessoas e enxergar de forma diferenciada, e isso precisa ser enxergado pela formação dos serviços de saúde. Para a população atendida, o impacto tange muito mais na questão do acesso aos cuidados de saúde, tirar dúvidas e tirar algum receio que essas pessoas tenham em relação a sintomas muito comuns, por exemplo, no vício, certo? É comum formigamento, que foi muito comum. Trazer uma dignidade humana para essas pessoas e, novamente, conscientização sobre os malefícios das drogas e a possibilidade de tratamento no CAPS para solucionar as questões que essas pessoas tinham. Para os estudantes, foi importante o contato com a população em situação de rua para ter um acolhimento, para conseguir ter uma empatia com essas pessoas, enxergar essas pessoas de uma forma integral e ter uma abordagem de acordo com a realidade que eles vivem. E, evidentemente, criar uma capacidade de se comunicar claramente e de forma acessível com essas pessoas. Nessa figura, nós temos a cardiologista que nos acompanhou e todos os estudantes envolvidos. Esse projeto em questão, esse impacto que ele causou, ele pode se enquadrar em alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, os quais partem do princípio, por exemplo, de tornar as cidades mais inclusivas quanto à disponibilidade ao acesso a serviços de saúde, juntamente com a questão de acabar com a pobreza. Nesse caso,
a pobreza ao acesso à saúde, justamente também com a redução das desigualdades, também em relação ao acesso à saúde, os quais podem relacionar, assim, a garantir uma vida mais saudável e promover, assim, o bem-estar da população. Já para os ligantes, esse objetivo de desenvolvimento sustentável está mais relacionado a uma educação de qualidade, no aprendizado prático e na formação humanizada desses estudantes. Seguindo assim, para a apresentação do projeto em si. O projeto é um projeto de extensão em saúde cardiovascular, o qual tem seu público-alvo uma população em situação de rua na Casa do Pão, no caso, na região da Casa do Pão. A parceria inclui a Unicap, a Liga Acadêmica Reconstrua e a Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular. A ação foi realizada em 14 de dezembro de 2024, no bairro de São José, em Recife, o qual teve uma triagem inicial e uma escuta, seguindo assim para uma aferição de pressão e exames físicos cardiovasculares, onde também teve o atendimentos individuais nos consultórios, juntamente com os especialistas, os quais os estudantes puderam observar o atendimento deles e entender mais como ocorre a dinâmica da consulta, e, subsequentemente, o encaminhamento para serviços de referência, como BS, CAPS, entre outros. Justamente também com a integração com o café da manhã, que foi ofertado pela Casa do Pão. A população atendida normalmente eram de pessoas em situações de rua do entorno da Casa do Pão, as quais viviam em um contexto de vulnerabilidade social, violência e uso de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas. Tendo também dificuldade de acesso regular aos serviços de saúde, o que já foi dito em relação à territorialidade dos serviços de saúde. E também uma necessidade de abordagem integral e não apenas assistencialista, ou seja, algo que pudesse integrar vários meios da vida daquela pessoa, daquele paciente, e não apenas uma assistência única. Seguindo também, ou no caso, o projeto ele ampliou o acesso à avaliação cardiovascular na população em situação de rua. Também foram identificados fatores de riscos e queixas cardiovasculares frequentemente negligenciadas. O projeto também teve uma atuação no território, mostrou-se eficaz para a promoção da saúde e orientação em cuidados. A experiência evidenciou a importância do acolhimento e da escuta qualificada. A ação confirmou o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social, ou seja, o que podemos tirar dessa ação? Foi uma ação a qual teve uma contribuição para uma formação médica mais sensível em relação às desigualdades sociais, a qual mostra esse contraste. Teve também um fortalecimento do vínculo entre a população em situação de rua e a rede SUS, sendo apenas um vínculo inicial, né? Tem também a necessidade da continuação e periodização dessa ação para aumentar assim, esse vínculo e deixar ele mais fácil de se ocorrer. A possibilitação também de ampliação para outros agravos crônicos de outros agravos crônicos e de saúde mental. Também tem o potencial de replicação desse projeto em outros contextos de vulnerabilidade. Obrigado pela atenção